Boa tarde a todos, eu sou a professora Denise da Costa, nós estamos hoje aqui, eu, o professor Gabriel Cardoso, professora Marli Barbosa, estamos reunidos para a nossa terceira aula, terceira semana do curso de História do Jornalismo. Então, na aula passada, nós lemos aquele texto e discutimos o texto da professora Maria Alva Barbosa sobre alguns postulados de como a história pode ajudar no jornalismo. Hoje nós vamos entrar num outro tópico do nosso curso, muito importante, em que a gente vai falar de oralidade, narrativas, oralidade. A gente vai falar, na verdade, da importância da fala e das narrativas como forma de transmissão de conhecimento. Então, isso é um aspecto muito importante do curso, porque faz a gente pensar que, antes da imprensa, muito antes ainda da escrita manuscrita, já havia forma de transmissão de informações e de conhecimento entre as diversas sociedades, diversos grupos sociais. E essa forma de conhecimento se dava basicamente pela fala, pela oralidade. Um dos elementos importantes nessas estruturas orais para transmissão de conhecimento, para transmissão de informações, era o mito, a narrativa mitológica. Então, é sobre isso que nós vamos nos concentrar hoje. Nós vamos trabalhar a partir de duas obras que vocês podem consultar. Nós não vamos colocar disponível no ambiente do AVA, mas vamos colocar outros textos para vocês trabalharem. Mas quem quiser consultar, pode trabalhar com esses dois textos aqui. Esse livrinho é um livro muito bacana, do professor Everardo Rocha, e que se chama O que é Mito? E esse outro livro aqui, bom, eu estou com a versão dele aqui em francês, a versão original, é um livro Mitologias, do professor Roland Barthes, um semiólogo francês. Então, é a partir das ideias desses dois autores, que são muito utilizados no Brasil, que nós vamos discutir na aula de hoje. E eu passo a palavra, então, ao professor Gabriel, para ele começar a nossa discussão. E aí, galerinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, como a professora Denise falou, nossa aula de hoje é sobre os mitos, né? Mais precisamente sobre a mitologia, sobre o que é o mito. Né? O que é o mito é um livro do professor Everardo Rocha, né? A professora Denise mostrou aí para vocês o livro do Everardo. E basicamente, a gente vai conversar sobre esse livro hoje, tá? A referência do livro é essa aqui. Vocês vão aprender a fazer essa referência aqui, tá certo? Né? Isso daqui é uma referência bibliográfica, vocês vão aprender a fazer isso durante a faculdade, tá? A gente coloca o sobrenome do autor, o nome do autor, o título, se tem edição, primeira edição, segunda edição, a cidade, a editora e a data da publicação, tá certo? A gente não pode dizer que ele está disponível na internet, na verdade isso é antiético, isso é uma prática que nós não devemos fazer. Agora, se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar resumos, vocês vão encontrar esse material disponível, vocês podem encontrar inclusive o PDF do livro, tá? Talvez com alguns cortes, mas dá para encontrar boa parte dele sim disponível, tá? Mas a gente não pode colocar a fonte porque, né, o código de ética do Comitê de Ética da UERJ não permite, tá certo? Mas o livro do Everardo, ele vai falar resumidamente, tá, como o que são os mitos, como os mitos são criados e para que servem os mitos, tá bom? No final dessa aula, eu espero que você consiga perceber que existe uma semelhança entre todas essas imagens que eu estou mostrando aqui, tá? Eu juro que vai fazer sentido. Se no final da aula vocês conseguirem entender que tudo isso tem uma conexão, maravilha, tá bom? Vocês vão entender que raios, Elvis Presley, um dramaturgo grego, Michael Jackson, Vingadores e Sérgio Moro, e esse psicanalista aqui, eles de certa forma se conectam, né? Quando a gente vai conversar sobre mitos, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que entender sobre mito é que o Everardo Rocha vai falar aqui na página 3 do livro O que é Mito, é que o mito nada mais é que uma narrativa, né? Ele é um discurso, uma fala, né? Como a professora Denise estava falando, né, que a nossa aula se pauta muito na oralidade, o mito é uma narrativa que nasce da oralidade, né, da troca de histórias ao longo do tempo. Então o mito é uma forma que as sociedades têm de espalharem suas contradições, de exprimirem seus paradoxos, dúvidas, inquietações. Né? Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de estar no mundo ou as relações sociais.
Vou explicar com calma o que significa isso, tá? Primeiro porque, assim, como vocês puderam ver por essa definição, né, tem várias características que permeiam o que é o mito. Então, é muito difícil definir o que é o mito, porque o mito, né, o conceito de mito, ele pode representar várias coisas e várias ideias em vários contextos completamente diferentes. Então, o mito, né, ele é uma narrativa, mas ele não é uma narrativa qualquer, ele não é uma historinha qualquer. Até porque se fosse uma narrativa qualquer, ele seria soterrado pela quantidade de discursos que são construídos todos os dias, né? Cada dia, a gente vai ver aqui ao longo da aula que novos mitos são criados, novas histórias são contadas. Então, o mito ele precisa ter essa força, essa potência para que ele consiga sobreviver à erosão do tempo, ao desgaste do tempo. O mito é uma coisa que não tem prazo de validade, tá? Então, cada discurso novo que surge, o mito continua ali sobrevivendo, resistindo, né, enquanto uma potência narrativa, uma potência de oralidade muito forte dentro da nossa história, tá certo? Então, o que faz o mito sobreviver, né, é essa estrutura narrativa especial que ele passa, né? Como eu falei, o tempo passa, novos mitos são criados, mas o conceito de mito ele segue conseguindo representar todas essas histórias que são contadas ao longo do tempo. Tá? Então, o mito, ele nada mais é que uma expressão do pensamento dos homens, né? Ele constrói narrativas daquilo que se pretende que seja, né? Ele pode ser abordado e interpretado em diversas perspectivas e ele, portanto, não se define pelo objeto em si, mas pela maneira de se contar. O que isso significa? Os povos antigos, né? Os povos originários da Terra, eles não sabiam que os raios, os trovões, os relâmpagos, né, eram descargas elétricas intensas que ocorriam quando a concentração de cargas nos centros positivo e negativo da nuvem cresce muito e o ar que circunda não consegue mais isolar. É óbvio que os povos originários não sabiam disso porque eles não tinham ciência, eles não tinham como, né, saber como esse fenômeno acontecia. Então, para os povos originários, os raios, os relâmpagos, as tempestades nada mais era que a fúria dos deuses, né? Porque eles estavam fazendo coisa errada, porque eles não estavam fazendo a colheita no tempo certo, porque eles estavam fazendo coisas erradas, né? Coisas ruins, coisas perigosas e tal. Então a ideia do mito nasce da incompreensão de você não conseguir explicar determinados fenômenos, mas ao mesmo tempo de usar esses fenômenos como uma forma de colocar a sociedade nos eixos, né? Dizer o que você pode ou não pode fazer. Vamos falar mais adiante sobre isso, né? Sobre como o mito constrói morais, né? Então, o mito ele vai começar a evoluir nesse sentido e vamos começar a ver as histórias da mitologia e as narrativas mitológicas sendo construídas, né? A mitologia grega, né, que talvez seja a mais conhecida, a mais disseminada, aí, que vocês já devem ter lido muito. Inclusive, vocês devem ter visto um monte de filme da Disney que fala de mitologia grega, como esse do Hércules. Mas nós temos uma série de histórias da mitologia grega, né, de milhares de anos atrás, e que continuam sendo contadas até hoje. Inclusive, esse camarada aqui que vocês estão vendo, que é o Carl Gustav Jung, ele é um psicanalista, e o Jung ele tem uma teoria, né, o Everardo Rocha ele fala dessa teoria, inclusive, no livro dele, né, do que é o mito, que é a teoria que ele vai falar dos arquétipos, do inconsciente coletivo, né, e vai falar que o mito se funda nesse inconsciente coletivo, né? Então, os mitos eles estão todos numa região aqui da nossa mente, né? da minha mente, da sua mente, da mente da professora Denise, na mente da professora Marli, né? E eles estão, de certa forma, conectados pelo inconsciente coletivo, que funciona como um repositório, né? Uma experiência coletiva, né? Então, é nesse lugar que os mitos se encontram e existem, né? Dentro de cada um de nós. E por que isso é tão interessante? Por que o Jung vai falar sobre isso? Porque é muito curioso pensar que um povo que não se conheceu, né? Um povo da Roma Antiga, da Grécia Antiga, o povo celta, o povo banto, nenhum desses povos se conheceu, nenhum desses povos teve nenhum tipo de contato, até porque eles, né, existiram em tempos, em períodos históricos diferentes, ou seja, não tinha a menor possibilidade de se encontrar, a não ser que fosse através de uma máquina do tempo. E esses povos contavam histórias de forma muito parecida. Esses povos utilizavam recursos muito parecidos para poder contar as suas histórias, contar os seus mitos, né? Contar as suas narrativas mitológicas.
né? Então, são povos separados no espaço, distantes no tempo, inseridos em diferentes culturas, em diferentes situações, contextos, e mesmo assim eles produziam imagens, né? As figuras míticas e simbologias muito semelhantes. Então é você conseguir olhar um cara como o Gandalf, por exemplo, de Senhor dos Anéis, e você olhar para ele e você não vê um velho esclerosado que usa um chapéu esquisitíssimo. Você consegue enxergar um mago, porque ele tem postura de mago, postura de sábio, ele tem trejeitos de um sábio, trejeitos de um mago, né? Você olha para essa barba dele e você pensa numa sabedoria, numa ancestralidade, né? Então são recursos que o Senhor dos Anéis usou, mas que vários outros povos, para construírem as suas narrativas mitológicas, também utilizaram. Né? Então, como isso acontece? Né? O Jung vai falar que isso acontece por conta desse inconsciente coletivo, que existem coisas que acontecem aqui na nossa cabeça que acontecem na cabeça de todo mundo. Né? O Jung ele vai falar também que é por isso que nós vemos pessoas na rua e achamos elas muito parecidas com pessoas que a gente conhece, né? Porque tem trejeitos ali, tem traços de personalidade, modelos de comportamento, né? Padrões de comportamento que existem na nossa experiência coletiva, né? de sociedade, que fundamentam isso, tá? Então é você olhar o Gandalf e pensar como um sábio, é você olhar Jon Snow, né, de Game of Thrones, e você enxergar um herói, porque ele tem postura de herói, ele tira a espada assim, faz uma coisa fenomenal, porque ele é um herói, né? Ele fala como herói, ele age como herói, ele tem decisões de herói, até quando ele sente medo, ele não deixa de ser um herói, né? Porque o herói também sente medo, enfim. Mas tudo isso foi construído a partir de uma base. Esses mitos foram construídos a partir da mesma base. E o Everardo vai falar muito sobre isso, sobre essa teoria do mito, né, a partir do Jung. Né? Então, como eu estava falando, né, todo esse intuito de construir narrativas mitológicas, de construir essas histórias, no final das contas, você propor uma moral para a sociedade. Você, beleza, você está contando uma história aí, contando, né, por que isso aconteceu, mas qual é a moral da história? Né? A moral da história é que você não deve fazer isso porque é errado, porque é pecado, porque você vai para o inferno, porque você não pode matar a mãe, porque você não pode ficar com a sua irmã, porque você não pode... Enfim, você tem uma série de morais da história que são contadas ao longo da trajetória da nossa sociedade, né? E sempre a partir das narrativas mitológicas. Então a moral da história nada mais é que você contar uma narrativa mitológica e depois refletir sobre quais lições, quais moralidades, quais comportamentos, condutas e virtudes as narrativas mitológicas transmitiam. Né? Qual que é o propósito de contar o mito dessa forma? Né? E aí, essa é a parte que eu adoro, porque o Everardo Rocha ele vai falar sobre o mito de Édipo, né, que foi um mito criado por esse camarada aqui, que é o Sófocles, que é um dramaturgo grego, e é um dos mitos mais disseminados. Provavelmente alguns de vocês até já devem ter ouvido falar, já devem ter tido contato, né, porque algumas grades curriculares de escola têm né, falam sobre esse mito. Mas o mito de Édipo, o que é o mito de Édipo? Né? Ele vai falar que Édipo era filho de Laio, rei de Tebas, e de Jocasta. Né? Laio e Jocasta, pouco antes de se unirem, né, de consumarem ali, eles consultaram o oráculo de Delfos para saber sobre a descendência e o destino de seus filhos. E aí o oráculo falou, né, uma profecia terrível para o Laio e para Jocasta. O filho que vocês tiverem vai ser assassino de seu pai e marido de sua mãe. Então, quando Édipo nasceu, o Laio ordenou que os servos matassem o Édipo, porque o Édipo podia matar o Laio e podia ir lá e ficar com a Jocasta. Né? Então o Laio ordena que os servos matem o Édipo para evitar que essa profecia se concretize. Só que os servos, né, com pena da criança recém-nascida, eles não conseguem. Então eles pegam o Édipo e levam ele para Corinto, né, e o Édipo é criado pela família real de Corinto. E aí Édipo cresce, fica fortão, bonitão, incrível, né? Ele é bom em tudo, ele é um fodão nato, assim. E nesse tempo, enquanto ele está lá, ele começa a se atormentar com a origem dele, porque ele não sabe sobre o nascimento dele, nunca contaram sobre o nascimento dele, então ele começa a se atormentar com isso. E aí o que ele faz? O Édipo também vai ao oráculo de Delfos para poder receber, né, uma profecia, e a profecia dele é violentíssima. O oráculo fala para ele nunca retornar à terra natal dele, porque senão ele ia matar o pai e ia se tornar marido da mãe. Né, e deles nasceriam uma raça odiosa.
Só que aí o Édipo, sem saber da origem dele, ele foge de Corinto, porque ele acha que os pais dele são de Corinto, são a família real de Corinto. Então, ele foge de Corinto para nunca mais voltar, com medo de matar o pai e a mãe, reis, né, rei e rainha de Corinto. E aí, no caminho, né, dessa fuga dele, ele encontra um ancião, né, cercado de guardas. Ele, fodão do jeito que é, ele detona os guardas e mata esse ancião. Só que esse ancião era Laio. Tipo, caceta, que plot twist maravilhoso. Então esse ancião, no fim das contas, era o pai dele. E a profecia, no fim das contas, começava a se concretizar, né? E aí o que acontece? O Édipo mata o ancião, que ele não sabia que era pai dele, e ele vai a Tebas. Então ele desvenda o enigma da Esfinge, e com o prêmio por desvendar o enigma, ele se casa com a rainha, que era Jocasta. Jocasta, sua mãe. Então na cama nupcial, como mulher apaixonada, estava a sua própria mãe. Cara, e continua ainda, sabe? Irmão, essa resenha é muito melhor do que Marvel, é muito melhor do que Vingadores. Isso é de um valor inestimável. Uma história dessa é incrível. Olha quantas reviravoltas mirabolantes, né? E aí vocês se perguntam, né, sobre a moral da história. Qual é a moral da história? Né? Você não pode praticar incesto. Né? Você viola, né? É uma coisa... Você não pode fazer hipótese nenhuma, porque você pode matar você não deve matar o seu pai, você não deve, né, ficar com a sua mãe, você não deve cometer incesto, né? Então essa é uma das morais por trás dessa narrativa mitológica, né, do mito de Édipo, tá certo? O mito de Édipo, ele é tão potente, né, que ele serviu de base para vários estudos, né, sobre a mente e o comportamento humanos, né? Então o Everardo Rocha vai falar no livro sobre estudos do Freud, sobre estudos do Lévi-Strauss, sobre estudos do Foucault, né? Cada estudo trazendo o mito de Édipo como um referencial para entender comportamentos humanos e a mente. E a mente humana de modo geral, tá? Então isso mostra pra gente como os mitos eles se fundamentam e buscam contar histórias, buscam contar morais, condutas, comportamentos, e esses mitos eles vão evoluindo com o tempo. Né? Com o tempo nós continuamos recontando os mitos da Grécia Antiga até hoje, mitos de várias outras mitologias até hoje, nós continuamos edificando mitos até hoje e, consequentemente, nossa sociedade segue criando novos mitos todos os dias, né? Através de discursos, imagens, posturas e narrativas. Sempre mitos baseados em ter uma moral da história no fim das contas. Né? Então, a gente segue construindo mitos. Né? Se a gente parar para pensar no Elvis Presley e no Michael Jackson, são dois mitos contemporâneos muito potentes, porque tem gente que fala que eles não morreram, tem gente que conta histórias de que tem certeza de que viram ele no mercado, que viram ele numa floresta, que viram ele num parque, que viram ele dentro de casa, né? Porque não querem admitir que os maiores ícones do pop, né, mundial morreram, né? Que a trajetória deles teve fim. Então as pessoas contam essas histórias porque não querem nem acreditar que Elvis Presley morreu e Michael Jackson também. Né? Então cria-se esse mito de que eles não morreram, cria-se esse mito de que eles seguem vivos, ainda que não nos holofotes, né, da fama. Mas há outras formas de construir mitos, não é verdade? Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, dentro da comunicação, dentro do jornalismo, que é a nossa pauta aqui, nós vemos construções de mitos o tempo todo. Olha, por exemplo, essa capa aqui da Veja falando sobre o Alexandre de Moraes. Olha a postura dele, com esse olhar fixo, 43, com esse terno bem cortado, com essas mãos na mesa, e essa chamada A Muralha, dono de um estilo impetuoso. Alexandre de Moraes concentra os processos que ameaçam Jair Bolsonaro e ganha respaldo dos colegas no momento em que o Supremo Tribunal Federal, o STF, se une em defesa da democracia. Então olha a postura que coloca o Alexandre de Moraes como se ele fosse, né, um ser onipresente, onipotente, de tamanha impetuosidade, né, e muralha, que nada passa por ele, nada é intransponível, né, um cara íntegro, um cara honesto, um cara que é anticorrupção, sabe? Então olha como a nossa comunicação cria esses mitos.
Da mesma forma como criaram o mito do Sérgio Moro, né, há um tempo atrás, né, olha, hashtag me representa, juiz Sérgio Moro, herói nacional. E aí olha como é que se constrói o mito por trás do Sérgio Moro, herói nacional, né? Colocam as cores do Brasil, a bandeira do Brasil, colocam essa cara dele de paisagem aqui, como se ele estivesse olhando para o horizonte, num sol maravilhoso, assim, quando na verdade é só uma foto, mas colocam nessa posição porque geralmente colocam, né, essa posição para, né, com esse olhar alvo, Augusto, para pensar que essa pessoa realmente é incrível, é um herói, sabe? Olha a postura que colocam nele para poder construir esse mito do herói nacional. Né? Um pouco como fazem também com o Alexandre de Moraes, esse mito do herói, né? A postura do herói, o jeito do herói, a forma de um herói lidar com essas situações, de não fugir da briga, né? de combater a corrupção, enfim. Olha como é que se constrói esses mitos, né, na nossa sociedade. E eu trouxe essa foto aqui para encerrar, tá, gente? Eu trouxe essa foto aqui porque essa foto é muito emblemática. Não sei se vocês conhecem, mas essa daqui é a Graça Foster. Ela foi presidente da Petrobras durante o governo Dilma. E aí, quando ela foi exonerada do cargo, enfim, por muita pressão política, ela foi exonerada do cargo. Mas olha que sacanagem que fizeram com essa foto. Na verdade, isso aqui não foi uma foto tirada no dia da exoneração dela, não foi uma foto tirada quando anunciaram que ela seria exonerada. Na verdade, essa foto aqui foi um dia qualquer, ela estava saindo da Petrobras, e esse camarada aqui é só um segurança que estava pedindo um táxi para ela, que estava chamando um táxi para que o táxi pudesse encostar ali, né, o carro executivo, né, o carro né, de transporte, enfim, pudesse encostar ali para poder ela entrar. E aí colocam essa foto falando Graça Foster é exonerada da presidência da Petrobras. E aí colocam essa foto tentando construir a imagem de que ela foi chutada da Petrobras, como se esse segurança que está meramente aqui pedindo um táxi, né, chamando um carro, ele está como se estivesse apontando, falando para ela ir embora, como se ela estivesse sendo enxotada da Petrobras. E não foi assim que aconteceu. Mas a nossa mídia, né, na época, ela tentou de todos os jeitos construir uma narrativa de que a Graça Foster não tinha a menor condição de continuar na Petrobras e que ela precisava sair. E aí construíram isso de que ela finalmente saiu como se ela estivesse sendo chutada de lá. E a nossa mídia forçou a barra demais, né? Forçaram muito que ela estava permanecendo no cargo, né? Mesmo diante da pressão, que ela estava permanecendo no cargo, né? A mídia estava sugerindo que ela estava permanecendo no cargo porque ela estava tendo relações com a presidente Dilma. E isso foi de um grande absurdo. Mas eles ficaram o tempo todo tentando construir essa narrativa. Então olha só os momentos que eles colocavam de fotos entre elas. É uma foto de um beijo, você vai dar um beijo na bochecha, vai dar um beijo na outra bochecha. Nesse momento que você faz o movimento para cá, para trocar de bochecha, eles fotografam. E parece o quê? Que elas estão ali numa coisa íntima, num carinho, quase dando um beijo na boca, né? E não foi uma vez só que eles fizeram isso. Foram várias vezes, em várias oportunidades eles tentaram construir essa narrativa, esse mito de que a presidenta Dilma Rousseff estava tendo relações com a presidenta da Petrobras, Graça Foster, né? Então, olha como é que através de imagem, através dessa construção, constrói-se o mito, constrói essa narrativa mitológica com o intuito de oferecer uma moral no fim das contas, né? Então, é isso, acho que vale para vocês, né, fica a reflexão sobre o que é o mito, né? A gente pode desenvolver muito mais esse tema, porque ele é muito complexo, tem muita coisa, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro do Everardo, é um livro muito bom, é um livro muito gostoso de ler, é um livro muito tranquilo, vocês vão ler, vocês vão achar bem suave, é um livro bem dinâmico, conta muita história, tem a história do Édipo, tem a história do Freud, tem a história do Lévi-Strauss, do Foucault, enfim, são desmembramentos aí sobre o que é o mito, que acho que vai fazer uma leitura muito prazerosa, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, né, de ler ou passar o olho, né, na maior parte dele, seria de muito valor, tá certo? Então, obrigado. A gente se vê na semana que vem. Agora eu vou passar a palavra para Marli, para ela poder dar continuidade à aula de vocês, tá bom? Valeu! Olá, Gabriel. Olá, Denise. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, vamos continuar com a aula de hoje, falando ainda sobre o tema dos mitos, mais especificamente sobre mitologias em Roland Barthes, né? Eu vou apresentar para vocês algumas discussões que a obra de Barthes traz sobre mitologias e sobre mitos. Por que nós estamos fazendo essas discussões? Porque, além de ser grandes autores da área, os dois trazem visão extremamente interessante para a gente entender como que os mitos sobrevivem até hoje na contemporaneidade e como eles estão presentes cada vez mais
no nosso dia a dia. Da simples conversa que você tem, né, dentro de casa, até as grandes publicações, as grandes narrativas construídas pela mídia, como o Gabriel já bem frisou para vocês. Ok? Então, vamos lá. A obra de Barthes vai interpretar a vida cotidiana francesa nos anos idos de 1950, como ele via representada alegoricamente pelas mídias. Então, ele busca ilustrar como o mito vai passar a ser ressignificado ideologicamente na sociedade contemporânea por um discurso que confunde natureza e história. Então, ele vai retratar como a imprensa, a arte, o senso comum mascaram a realidade francesa nesse período, nessa década de 50. Então, basicamente, eu vou trazer para vocês aqui um pouco do que o Gabriel já trouxe, para dar um reforço para vocês sobre o que é mito, como esse mito é percebido e qual a função do mito e a importância dele na contemporaneidade, né? Então, mitologia para Barthes. Essa mitologia, ela vai aparecer como um dos prosseguimentos da semiologia de Saussure. A semiologia nada mais é do que uma ciência das formas, que estuda as significações, independente do seu conteúdo, como uma ciência formal, ideológica e também histórica, né? Então, quando nós falamos de mito, quando Barthes vai falar de mito na obra, ele vai falar que ele surge como esse sistema semiológico que resulta da junção de um significante e um significado, o que se chama na semiologia de signo, né? Mas, afinal, o que é esse signo? Signo nada mais é do que uma imagem que nós elaboramos em nossa mente, né? E o significante vai ser a cadeia de linguagem que eu vou utilizar para representar essa imagem. Sendo que o significado vai ser o quê? A representação psíquica que aquele signo vai trazer para a gente. Como o signo do grande herói, o mito do grande herói, né? E tantos outros que o Rafael já nos colocou como exemplo. Então, o mito, além de tudo isso, ele se constitui um sistema de comunicação, uma mensagem que é passada oralmente, de sociedade em sociedade, de geração em geração, isso atravessando séculos, que perdura até hoje na nossa história. O mito do grande herói é um dos mitos mais recorrentes que a gente mais costuma utilizar, mas nós temos outros mitos também que nós vamos citar para vocês, tá? A exemplo do cinema, da fotografia, do esporte e da cultura, todas elas são suportes para a fala mítica. Então, se o mito é uma narrativa, uma fala, essa fala, para Barthes, ela vai estar rica de uma ideologia burguesa no período de 1950. E é isso que ele vem reforçar bastante durante todo o decorrer da obra dele, conforme ele vai trabalhando os exemplos. Um dos exemplos que ele traz na obra é o exemplo de uma foto de um soldado e de uma bandeira francesa, né? Então, esta imagem, ela vai trazer um soldado negro e a bandeira bem no topo da imagem, né? Então, ela tanto pode representar para nós uma ascensão a partir de um olhar burguês da sociedade francesa da época, né? Esse soldado, ele ascendeu, né? Ou ele também pode, numa visão muito mais crítica, que é o que Barthes vai propor, representar a subalternidade imposta pelo colonialismo. Essa crítica, ela vai perpassar toda a obra de Barthes. Então, ele vai trazendo, vai dizer que o mito, ele precisa ser interpretado. Ele necessita dessa interpretação. Ele vai partir de uma fala real, e vai se constituir uma forma de transmitir conhecimento.
né? Conhecimento pela oralidade, o conhecimento que a gente observa muito hoje produzido e difundido nas redes sociais, né? A partir de todos esses aportes digitais que nós temos à nossa disposição. Um exemplo para vocês, retomando novamente o mito do herói, que eu acho que é um dos que nós mais costumamos trabalhar, esse herói, ele é um mito que vai representar aquela fase onde você torna-se um adulto, né? Então, eu tenho um tema recorrente nas histórias, o tema do grande herói, ele é recorrente em várias histórias de várias culturas, e ele vai representar a transição psíquica que nós fazemos entre uma fase de nossas vidas e a fase seguinte. Olha só, é uma outra forma de você interpretar, né, o próprio mito do herói. A significação dele no contexto das sociedades como um todo. Então, pode conceber-se... Desculpa, gente. Pode conceber-se que haja muitos mitos, podem existir muitos mitos, mas não eternos. É a história que torna o real em discurso. Então, é a história que vai nos dizer que esse real, né, ele foi construído a partir de uma narrativa que vai ter um significado mítico, que vai se remeter diretamente a um mito. Então, esse mito, ele é recebido como o significante e possui duas faces. A face vazia, que é o que ele chama de forma, e a face plena, que ele vai dizer para a gente que é o sentido. E uma imagem, ela pode ter vários sentidos. Então, o mito, ele vai ser perceptível na sua intenção e apelo ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, como se a imagem que ela nos traz provocasse naturalmente um conceito. Se um conceito viesse à nossa mente. Lembra quando o Gabriel falou que nós partilhamos um inconsciente coletivo? Esse inconsciente coletivo, ele é ativado e a partir dessa ativação a gente tem surgindo na nossa mente, quando a gente observa, né, a representação de algum mito, e a gente retoma todo o nosso conhecimento inerente para entender aquele contexto e aquela narrativa mítica. O conceito, dessa forma, ele é constituinte do mito. Ele se pretende decifrar. Se nós pretendemos decifrar os mitos, é necessário que a gente possa nomear conceitos. Isso é fundamental quando a gente quer trabalhar com a mitologia. Um exemplo que a Denise estava comentando com a gente ontem foi o exemplo do sabão em pó. O sabão em pó, ele lava a roupa e deixa branca. Mas toda roupa é branca? Toda roupa tem que ficar branca? O conceito de limpeza, ele é expresso pela tonalidade e pela alvura, né? Quanto mais branca, mais limpa a roupa. Mais ainda, ele sugere uma limpeza tão profunda que Barthes vai dizer que ela equivale um valor à roupa, nunca pensado antes, apresentando essa roupa de forma sedutora, como se ela pudesse acariciar o corpo humano. Né? Olha só que interessante. E aí a gente fica pensando, mas, enfim, qual que é a função e a importância do mito para a nossa sociedade, para os nossos estudos de jornalismo, né? Para o nosso conhecimento? Bom, a função do mito é influenciar a nossa forma de pensar, de dizer e de agir, de transformar um sentido em uma forma. A função do mito não é primordialmente explicar a realidade, mas acomodar e tranquilizar o homem em um mundo assustador, em um mundo onde você não tem explicações para o acontecido, para o fato, para o acontecimento. Né? Então, ele vai corroborar com a construção dessa narrativa. Como ele foi há muitos anos atrás, em diversas culturas, vai continuar a ser assim no futuro, até que outras
outras possibilidades, o conhecimento avance e a gente tem aí novas informações, né, como a gente tem sobre as tempestades, sobre os raios, sobre os acontecimentos, né, da natureza na nossa sociedade, que não existiam antes para os povos originários. Então, ele serve para dar sentido a fenômenos inexplicáveis de nossas próprias vidas e nos ajudar a imaginar o futuro. Ele organiza nossas relações sociais de modo a legitimar e determinar um sistema complexo de permissões e proibições. Um exemplo disso é o próprio mito do Édipo Rei, que o Gabriel contou para vocês, porque ele vai narrar a proibição do incesto na história, né? Então, ele vai falar muito bem sobre essa questão. Então, dessa forma, o mito, ele vai designar, ele vai notificar e vai fazer compreender e impor uma ideia, um conceito que está implícito naquela narrativa, né, que pode ser visto de formas diferentes por sujeitos diferentes. E Barthes vai dizer exatamente aí, ele entra fazendo uma crítica muito forte à burguesia nos idos de 1950, né? Ele diz que nós podemos ter visões diferentes de uma mesma imagem. A exemplo da foto do soldado negro e da bandeira onde o soldado ascendeu de classe, é valorizado pela nação francesa e pela burguesia estabelecida. E, ao mesmo tempo, ele também passa uma mensagem de subalternidade do soldado em relação à nação francesa. Olha como é complexo, né? Ou seja, há uma relação que une o conceito do mito ao sentido que é essencialmente uma relação de deformação da face plena da imagem, ou seja, da representação. O sentido pode, quase constantemente, ser interpretado, ou seja, a língua propõe ao mito um sentido aberto, que pode ser visto sob vários prismas, olhares, e produzir vários sentidos diferentes para pessoas diferentes. O mito pode facilmente insinuar-se, crescer dentro desses sentidos. Para Barthes, o mito, enfim, é uma forma de fala despolitizada, produzida pela conotação. É uma distorção, uma deformação da realidade e ela está repleta de ideologia. O autor, ele sustenta que a sua função na mídia é a naturalização e eternização da sociedade burguesa. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Muito obrigada. Bons estudos para vocês. Agradeço enormemente ao Gabriel e à Marli. As suas falas sintetizaram muito bem as ideias principais do Everardo Rocha no livro Que é Mito e do Roland Barthes no livro Mitologias. Eu recomendo que vocês todos, alunos da turma, leiam essas duas obras, busquem, quando puder, essas duas obras, mas leiam também os textos que a gente vai recomendar e vai colocar no nosso site, lá no AVA, lá no ambiente virtual da UERJ, tá bom? Então, muito obrigada. Hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós voltamos com outro vídeo e mais novos textos do nosso curso de História do Jornalismo. Boa semana. Tchau.